Olá, tudo bem? Como vai você? Espero que você esteja bem. Olha lá que beleza, hein? Já estamos na quarta aula desse nosso primeiro conjunto aí, certo? Então a gente está trabalhando um pouquinho nessas ideias aí a respeito de questão de relevo da litosfera, da camada das camadas da Terra, que é o nosso planeta, né? Algumas dessas características aí, que são características muito importantes, certo? Última aulinha nossa, conversamos um pouquinho mais a respeito do quê? Conversamos aí um pouquinho mais a respeito dessa questão, que é uma rocha, como é que ela funciona. Existem alguns agentes aí sobre o nosso relevo, né? Então eu mostrei para você que existe o quê? Existe o vulcanismo e existem os terremotos. A gente costuma chamar esses dois acontecimentos aí de agentes internos do relevo. O que significa dizer? Que basicamente eles são agentes que são responsáveis por formar o relevo, não é mesmo? Então, se você lembrar um pouquinho lá, quando eu falei a respeito do cone que nós temos no nosso vulcão, né? Então aquilo não é nada mais, nada menos que rocha, né? Que magma, que tratou justamente aí de passar pela erupção, e a hora que chega aqui, né? Ele se solidifica, se transforma em uma rocha magmática ou ígnea, que é a mesma coisa. A mesma coisa vai acontecer muitas vezes com os terremotos, né? Lembra que eu falei para vocês que as placas tectônicas elas vão se chocando cada vez mais? O que muitas vezes pode acontecer com uma placa tectônica dessa? Ela vai deformando a borda das placas. Muitas vezes uma pode entrar por baixo da outra, fazer com que ela se levante. Então ali pode surgir o quê? Uma grande cadeia de montanhas, né? Então esses agentes do relevo aí, eles são os chamados agentes internos ou endógenos do relevo. Então nós temos que são aí sinônimos essas duas palavras, porque que são rochas magmáticas ou rochas ígneas. Da onde que vem essa palavra ígneas? Essa palavra ela vem do grego. Ela vem de igneus, que é o que? Fogo em grego. Então é a rocha que tem origem no fogo. Está fazendo uma referência a quem? Está justamente fazendo uma referência aí ao magma em elevada temperatura, né? Então mais uma vez nós vamos aproveitar nossa conversa de hoje aqui para nós tratarmos de ver o quê? Aqueles nossos famosos exercícios, não é mesmo? Os exercícios para nós, eles são muito importantes. Por quê? Como eu já chamei a sua atenção, né? Não é aquele exercício puro e simples que você vai tratar de fazer o quê? Procurar o conceito, a resposta no teu livro. Não. Eles são exercícios que eles te trazem muito mais. Eles te trazem uma quantidade cada vez maior, mais informação. Certo? Então toma cuidado com esses exercícios aí, que eles são exercícios bem legais. Vamos lá ver o primeiro então? Tá aí, ó. Primeiro que nós temos esse aqui, ó. Qual o nome do processo de desgaste das rochas? Metamorfização, sedimentação, liquefação, intemperismo ou lixiviação. Tá? Por que é que eu deixei esse exercício aí para você? Se você lembrar lá da nossa aula passada, quando eu falava dos tipos de rochas que existem, um desses tipos de rochas eu chamei a atenção que são rochas sedimentares, não é mesmo? O que é que essas rochas sedimentares elas trazem para nós? As rochas sedimentares não são nada mais, nada menos que aquelas rochas que se formam a partir do sedimento de outras rochas, né? Então existem também os agentes externos do relevo, é o vento, é a chuva, é o sol, são os animais que criam um desgaste dessa rocha. Basicamente esses sedimentos eles fazem o quê? Vão para aquelas regiões mais baixas. E daí dessa forma nós acabamos encontrando o quê?
de uma forma ou de outra, geralmente com a presença de água, elas vão se unir novamente, criando as rochas sedimentares. O que o nosso exercício quer de você aqui é justamente como é o nome desse processo de desgaste das nossas rochas aí. Então guarda com você isso. O processo de desgaste dessa rocha, ele não é nada mais, nada menos conhecido como um processo de intemperismo. Então, as rochas, vamos pensar assim, tanto as magmáticas como as metamórficas, o que é que acaba acontecendo com elas? Elas vão passar por um processo de intemperização. Cria-se muitos sedimentos e desses sedimentos vão acabar surgindo o quê? Vão acabar surgindo, talvez, novas rochas que são sedimentares. Viu? Legal, ó. Já é um conceito novo que você tem aqui. Vamos dar uma olhada numa outra questãozinha lá, ó. Então, o que eu trago aqui para você? Presta atenção. As rochas mais antigas da Terra se encaixam em qual dos seguintes grupos? Magnéticas, eu nunca ouvi falar desse tipo de rochas, metamórficas, sedimentares, detríticas ou magmáticas. Você deve lembrar muito bem disso. Eu usei exatamente essa frase aqui com você. Então nós acabamos sendo o quê? Existem aquelas rochas que são as primeiras rochas que se formam. Elas vão se formar principalmente a partir do quê? Da solidificação do magma. Então essas rochas, elas não são nada mais, nada menos que rochas magmáticas e também acabei de falar para você, elas são conhecidas aí como rochas ígneas. Tudo bem? Tudo legal? Então tá bom. Vamos lá, ó. Mais uma questãozinha aqui para nós. Lá no final da nossa aula eu falei que existe a exploração de minérios dentro de rocha, inclusive mostrei uma imagem que ela apresentava o quê? Ela apresentava muitas vezes impactos ambientais que a chamada atividade de mineração ela traz para nós, tá? Olha esse exercício que eu separei aqui para você. Em quais tipos de rochas são encontradas reservas de petróleo, gás natural e carvão mineral? Alternativa A, metamórficas. B, intrusivas. C, plutônicas. D, magmáticas. E E, sedimentares. Então a gente sabe que muitas rochas, por assim dizer, elas possuem justamente aí reservas de minerais que são importantes, né? E aqui na nossa questão aparece aqueles minerais que muitos chamam eles de hidrocarbonetos, que é representado principalmente pelo petróleo, gás mineral gás natural e também o carvão mineral. Como é que se formam essas rochas, né? Então, basicamente, você pega, por exemplo, petróleo. Existe toda uma teoria que busca explicar a origem do petróleo. Ela é conhecida como teoria orgânica. Segundo essa teoria orgânica, nós vamos encontrar o quê? Lá nos oceanos, nos mares rasos, durante milhões e milhões de anos, nós vamos acabar tendo o quê? Nós vamos acabar tendo que se concentram, por assim dizer, restos de animais, restos também de algas. E daí nós acabamos sendo que sedimentos cobrem esses restos. Lá dentro vão ocorrer processos químicos, e esses processos químicos vão dar origem a um óleo, a partir dessa matéria orgânica. Esse é o nosso petróleo. Aonde se forma o petróleo? Na parte superior dele nós acabamos sendo o quê? A formação do gás natural, que é diferente do que encontramos aí com o carvão mineral. O carvão mineral ele acaba se formando a partir do soterramento de grandes florestas. O que acontece? Aquela matéria orgânica fica soterrada e com o passar do tempo, o que acaba acontecendo? Também um processo químico, onde vai acontecer uma grande perda de líquidos e lá vai se formar uma rocha. Aquele resto de matéria orgânica vai passar por um processo que é conhecido como cimentação. E daí nós acabamos sendo o quê? Como consequência disso?
ela vai virar uma rocha e essa rocha é conhecida como carvão mineral. Então você perceba o seguinte, nessas duas rochas que eu estou conversando com você, elas basicamente são rochas sedimentares. Por quê, professor? Não entendi direito essa questão. Elas são rochas sedimentares porque matéria orgânica está lá depositada. Vêm os sedimentos e cobrem essa matéria orgânica e ali acontecem essas reações que vão acabar dando origem ao quê? Que vão acabar dando origem justamente a petróleo, gás natural e carvão mineral. Último exercício nosso de hoje. Tá ali, ó. É assim. As alguma coisa, também conhecidas como rochas magmáticas, são formadas pela solidificação, cristalização de um magma, que é um líquido com alta temperatura, em torno de 700 a 1200 graus centígrados, proveniente do interior da Terra. Podem conter jazidas de vários metais, ouro, platina, cobre e estanho, e trazem à superfície do planeta importantes informações sobre regiões profundas da crosta e do manto terrestre. A alternativa que completa melhor essa lacuna é o quê? Rochas sedimentares? Rochas metamórficas? Rochas ígneas? Rochas basálticas? Ou cadeias de montanhas? Então nós sabemos muito bem. Tá lá, ó. A alternativa que melhor completa isso são chamadas o quê? Rochas ígneas. Já de cara nós conseguimos resolver isso, por quê? Porque essas rochas ígneas, elas também são conhecidas como rochas magmáticas. Viu como é legal? Como eu chamei a sua atenção? Toda vez que a gente trata aí de fazer uma quantidade grande de exercícios, né? A gente tem justamente essa coisa para nós, que nós trazemos o quê? Conhecimentos novos, conhecimentos diferentes. E essa é a função do nosso exercício aí. Tudo bem? Tudo legal? Então tá bom. Um grande abraço para você.